gente abre o programa de hoje, Dia Mundial de Prevenção, né? Vamos falar de AVC. Todos os anos a gente tem esse espaço aberto. É sempre importantíssimo poder colocar aqui algo que de fato vai salvar vidas, né? E é assim que a gente enxerga. E para abrir o nosso assunto, a gente tem um VTzinho, né, diretora de abertura, para contar um pouquinho dos números para vocês. Olha lá. Uma em cada 4 pessoas terá um acidente vascular cerebral ao longo da vida, sendo que a prevenção pode evitar 90% dos casos. Para conscientizar a população sobre a importância dessa prevenção e também para alertar sobre o risco da doença, dia 29 de outubro é celebrado o Dia Mundial do AVC. Conhecido popularmente como derrame, é uma das principais causas de morte ou incapacidade com sequelas permanentes em nosso país. Mundialmente, essa condição é alarmante, sendo identificada uma morte por derrame cerebral a cada 6 segundos. Segundo a Organização Mundial de AVC, 70 mil brasileiros morrem da doença todos os anos. Fique atento! Ao identificar os sintomas de um AVC, a vítima deve ser levada imediatamente ao serviço de emergência médica. O atendimento imediato pode salvar a vida ou aumentar as chances de uma recuperação completa. Tá aí, gente, os números são altos, né? E sempre, eu acho que o espaço aberto para falar do assunto de uma forma muito sincera e muito transparente é o melhor caminho. Então mandem perguntas no @VocêBonitaTV, porque ela está de volta, neurologista, referência na área, doutora Ana Paula Penha Dias. Bem-vinda. Muito prazer, viu? Sempre é bacana, porque quem já assistiu entrevistas da doutora sabe o quanto você é muito clara nas palavras, né? E que está nisso todos os dias. Então, que a gente sabe que a parte clínica, ela é soberana. Queria abrir, então, esse nosso papo com o que, de fato, hoje, para vocês, é o mais preocupante com todos esses números que a gente passou da questão do AVC. Bom, em primeiro lugar, agradeço aí a forma como eu sou sempre recebida aqui no programa da Carol, né? Você Bonita, é um prazer estar sempre estar aqui. Principalmente no dia de hoje, Carol, que 29 de outubro é o Dia Mundial da Conscientização do AVC, né? E por que é tão importante falarmos sobre isso? Como o próprio VT mostrou, porque uma em cada 4 pessoas vai ter AVC ao longo da vida. Então, é uma doença de alta prevalência, é a segunda principal causa de mortalidade no mundo, é a principal causa de incapacidade, né? Então, é uma doença que tem alto impacto social, econômico, que afeta pessoas mais velhas com uma maior incidência, mas também afeta a população mais jovem. Então, precisamos falar disso, principalmente para trabalharmos aqueles fatores de risco que podem ser modificáveis, né? Que a gente pode evitar um AVC, e também precisamos falar, no caso de se acontecer, o que eu devo fazer para tentar melhorar a evolução e reduzir sequela. Sem dúvida. A gente vai mostrar aqui, né, até já começando com alguns sintomas, o pessoal de casa ter essa ideia importante que a gente saiba. É claro que a doutora vai explicar para a gente se tudo isso pode acontecer de forma unida, então, ao mesmo tempo. Eu vou pedir para jogar nessa maiorzinha, meninos, que o escrito ali no branco dá uma embaralhadinha. Então, vamos lá. Sintomas de AVC, vai entrar para vocês os principais, que é desvio na boca, dificuldade para falar, a gente tem a dificuldade para enxergar, formigamento ou fraqueza em algum lado do corpo. Normalmente, doutor, isso acontece de forma unida ou teremos aí alguns pacientes, algumas pessoas que vão, né, demonstrar uma ou outra queixa? Então, é importante lembrar que de qualquer um desses sintomas aí que a gente citou, se eu tiver um sinal disso alterado, eu tenho uma chance de mais de 70% de estar diante de um AVC. Tá. Principalmente os sinais de, eu peço para o paciente dar um sorriso, ele desvia a boca para um lado. Eu peço para ele falar alguma coisa, ele tem dificuldade para falar. Ou eu peço para levantar os braços, ele não consegue levantar. Se eu tiver um desses 3 sinais alterados, eu tenho uma chance de mais de
de 72% de ter um AVC. Então, se eu tiver qualquer uma dessas questões, eu preciso ligar imediatamente para o SAMU 192. Gente, o trabalho do SAMU é fantástico, é impressionante. Eu vou destacar aqui porque todo mundo que já viveu e que precisou, de fato, a gente tem que ressaltar. O que dá certo a gente tem que falar, né? Exato. A gente costuma dizer, criticar as coisas que não dão certo, então... Criticar o SUS, né? O SUS está sempre em pauta, mas o SAMU ele tem um trabalho maravilhoso e no AVC ele tem um trabalho primordial. Eu acredito que sim. Vamos colocar na tela, então, o próximo que as meninas já prepararam, uma ilustração interessante, para a gente entender o que acontece, né, doutora? Sim, exatamente. Aqui a gente tem, pessoal, um AVC, no caso, essa ilustração é de um AVC hemorrágico, né? Então, ali em vermelho, tem uma hemorragia subaracnoide, que geralmente aquele vermelhinho é quando ocorre uma ruptura de um aneurisma cerebral, por exemplo, ou essa hemorragia também pode ser dentro do parênquima cerebral, que pode ser causado por hipertensão, por alcoolismo, né? As pessoas que bebem muito também podem ter AVC. E também a gente pode ter, Carol, o AVC isquêmico, que é responsável por 85% dos casos, né? Então, a maioria dos casos de AVC são AVCs isquêmicos, tá? O AVC isquêmico ocorre por quê? Por entupimento dos vasos, ou seja, o sangue não chega. Ocorre um congestionamento, né? E o sangue não chega. A gravidade e a quantidade de sequelas que o paciente vai ter vai depender do tamanho desse AVC, né, da área cerebral acometida e também do tamanho e do volume, né, daquele acometimento e da área cerebral. Quer dizer, se eu tiver uma área cerebral, por exemplo, tronco cerebral, tálamo, que são áreas cerebrais mais delicadas, eu vou ter um acometimento cerebral, uma sequela muito mais grave. Então, a gravidade depende principalmente dessas duas questões. Doutora, eu vou te deixar uma pergunta importante. A gente sabe, já comentou várias vezes, que muitas vezes a genética não é uma sentença, né? E que hoje a gente tem estilo de vida e outras questões associadas. No entanto, falando de AVC, já você me conta se as pessoas que sim tiveram casos na família, histórias recorrentes ou até de pessoas bem próximas que sejam aí do núcleo familiar e até hereditário, se para o AVC é algo que merece sim um alerta maior. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho de hereditariedade, de genética, de coisas que são tão comentadas dentro da medicina, que podem estar associadas. Então, se genética não é uma sentença, neste caso do AVC merece uma atenção a mais quem já acompanhou casos na família? Todo paciente que tem um histórico na família de doenças vasculares, ele deve sim ter uma atenção maior, né? Mas não é uma sentença, como você mesma diz. Por quê? Se ele não tiver uma doença nos vasos já bem diagnosticada, bem determinada, a chance dele ter um AVC não é maior do que as outras pessoas. O que é hereditário, Carol, muitas vezes são os fatores de risco que levam a pessoa a ter o AVC. Então, por exemplo, existe uma família de hipertensos. A hipertensão, sim, ela é hereditária. Existe uma família de diabéticos. A diabetes é hereditária. Uma família com maus hábitos alimentares, né? Aquilo que a gente come na mesa, nossos pequenos vê a gente comendo e ele vai ensinar isso para os filhos dele. Então, a alimentação, sim, não é hereditário, mas tá ligado àquilo que a gente convive, né? Então, o nosso ambiente é modificado pelo ambiente, fenótipo, né? Então, o que acontece? Esses fatores, o colesterol alto, sim, é hereditário. Então, essas condições somadas levam uma pessoa a ter um maior risco dentro da mesma família. Mas o AVC isoladamente, não. Ele não tem essa característica genética. São os fatores, então, que é por isso a conscientização nesta data. Exato. Porque isso a gente pode mudar. Exatamente. Né, tem uns sinais, então, a gente comentou alguns sintomas e queixas, mas tem aí algo importante para a gente falar, que é uma das formas de identificar o AVC pelo teste do
do SAMU. Conta pra gente. Exato. Então, o teste do SAMU é aquilo que a gente brinca, né? Aquilo que eu falei. Pede para o paciente dar um sorriso, né? Eu peço para ele sorrir, eu vejo então que a boquinha entortou para um dos lados. Eu peço para ele falar alguma coisa, uma frase, uma mensagem, e ele se enrola para falar, a fala sai meio emboladinha. Eu peço para o paciente o abraço que a gente fala. Tentar dar um abraço e levantar os braços, um dos braços cai. Se eu tiver um desses sinais alterados, eu ligo imediatamente para o SAMU. E aí, Carol, eu queria salientar uma coisa. Por que é tão importante esse socorro imediato? E eu costumo falar para as pessoas, não espere nem um minuto, né? Porque tempo é cérebro, né? Não é para esperar, vamos ver se é nervoso, vamos esperar o paciente dormir, descansar um pouquinho, vamos deixar o paciente ver se a pressão abaixa. Não. Se eu tiver um desses sinais alterados, imediatamente SAMU. Por quê? Porque existe uma medicação que pode ser feita no hospital, que é uma medicação endovenosa, que o paciente pode receber e pode reverter o AVC. Uau. Só que essa medicação, que é o trombolítico, que pouca gente conhece, ela só pode ser feita, Carol, se ela for feita nos primeiros minutos, em até 4h30 do início dos sintomas. Então, o tempo que a gente tem para fazer é muito curtinho. Por isso é importante o socorro muito rápido. E nesse momento de pandemia, a gente já falou várias vezes, mas vale ressaltar o quanto as pessoas estão com um certo receio de procurar essa ajuda hospitalar por causa do Covid. E que nesse caso é uma questão de vida e morte mesmo, né? Falando de forma bem clara, né, doutora? Tem que ter todos os outros cuidados e protocolos, mas que o primeiro passo e o mais importante é buscar a ajuda. Exatamente. Certo? Durante a pandemia, né, houve aí até um aumento do número de AVCs, porque o Covid aumentou um pouquinho o número de AVCs pelos efeitos trombóticos do vírus, né? E a gente observou também uma demora muito grande, um atraso das pessoas chegarem ao hospital. Tá. Então, pessoas chegando com 2, 3 dias, a gente que está na assistência, que vê os pacientes, então a pessoa demorava não horas, mas dias para ir para o hospital por receio da pandemia. E isso realmente aumentou a morbidade, aumentou as sequelas e aumentou a mortalidade. Então, existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, né? Uma campanha também mundial, da Academia Brasileira de Neurologia também, que é AVC não fique em casa. Né? Qualquer sinal de AVC, imediatamente vai para o hospital. Perfeito. Perguntinhas do público na tela, quem escreveu para a gente, olha lá. Um beijo, Amanda, obrigada. Os jovens podem ter AVC? Sim, Carol, os jovens podem ter AVC. O AVC em jovem tem aumentado, tá, nos últimos anos. Várias pesquisas já estão mostrando essa questão, né? Porque os jovens estão tendo mais fator de risco. Então, o AVC abaixo de 45 anos, antigamente que era restrito a pacientes com doenças de trombofilias, doenças reumatológicas, né, inflamatórias, hoje em dia os pacientes mais jovens têm tido AVC pelos mesmos fatores de risco. Obesidade, tabagismo, diabetes, hipertensão, estresse. Estresse, né? Estresse, quer dizer, o estresse crônico. Precisamos combatê-lo, né? Porque o cortisol alto aumenta o risco de AVC. Então, sim, o paciente jovem pode ter AVC. Mais perguntinhas do público, olha lá. Obrigada, Carol, minha xará. Um beijo pra você. Eu usei aplique por um tempo e hoje em dia, quando passo as mãos na nuca ou quando vou pentear o cabelo, sinto dores. Será que afetou alguma veia da cabeça? Será que posso ter AVC? Já tive trombose nas pernas. Pergunta interessante. Bom, não, a questão capilar, né, as pessoas que fazem aí implante de cabelo ou fazem tratamento, né, pode ter sim uma sensibilidade maior no couro cabeludo, isso tem a ver com um tipo de dor de cabeça, né? Tá. Uma cefaleia tensional ou uma alteração de sensibilidade no couro cabeludo mesmo. Mas isso não tem nada a ver com trombose, tá? Trombose não. Trombose é uma questão interna do cérebro de veias que não tem nada a ver com tratamento capilar. Doutora, eu preciso encerrar, mas essa pergunta acho muito importante que você citou a questão dos jovens e me veio na cabeça algo específico. A gente está num tempo e num momento que as coisas mais perigosas, elas acontecem e muitos jovens fazem uso de remédios, de medicamentos, pela questão de emagrecimento, para aumentar a massa muscular. A gente já falou de anabolizante aqui, a gente já falou de um monte de coisa ligado a esse, né, a essa questão que é importante
dos jovens. Isso pode estar associado? Com certeza, Carol. Medicações, drogas que os jovens usam, né? Medicações que usam sem prescrição, que aumentam os fatores de coagulação. Drogas mesmo como cocaína, né? Também pode dar mais AVC, mais infarto do miocárdio. Então, os jovens são um grupo aí que a gente precisa ficar muito atento a essas doenças cardiovasculares, do coração e também do AVC. Perfeito. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Você sempre Carol. incrível, né? Como eu disse no início, transparente, clara, objetiva. Isso salva vidas, gente. Que bom tê-la aqui com a gente. Vou deixar um Instagram pro pessoal para te seguir. É o @doutora abreviado. Ana Paula Pena, né? Fica Pena, não tem o acento. Ana Paula Pena, de tudo Penha. junto. Então, doutora Ana Paula Pena, tudo junto, o site neuroanapaulapena.com.br. Tirem todas as dúvidas, gente. Como você disse, então, AVC não fica em casa. Obrigada, Carol. Vidas. E parabéns Obrigada a você. amanhã já, né? Antecipado. Eva. Beijo, obrigada. Obrigada, viu, doutora? Muito